Fala, minha gente, tudo certo? Bom, vamos nessa então avaliar Grêmio 4, Avenida 0, que acaba de acontecer lá em Santa Cruz. Não foi a estreia do Gauchão, foi a estreia da temporada, como sempre acontece, né? Então, assim, foi uma boa vitória, com pontos positivos e negativos, mas aquele velho pedido de início de ano pra vocês. Cupom de desconto na mão, e quando eu for falar, dá todos os descontos possíveis de... Pô, JB, é só gauchão, pelo amor de Deus, né? Um time aí do interior, investimento completamente diferente, o Grêmio recheado de bons jogadores, e jogou com 6 titulares, a bem da verdade. Poxa, Carlos Vinícius, o Arthur, o Marcos Rocha, tava todo mundo em campo. É óbvio, mas dá o cupom de desconto, eu vou fazer a avaliação conforme a partida, você vai subentendendo aí que tá, com calma. E também pra quem foi mal, pra quem não jogou tão bem, dá aquele famoso desconto de, pô, pelo amor de Deus, né? Perna pesada, pré-temporada, 8 dias só que os caras estavam jogando. Aliás, estavam treinando. Aliás, essa é a primeira surpresa, tá? Eu fiquei muito impactado com o fato de o Luis Castro já colocar todo mundo. Ele tinha dito que ia encarar essas primeiras 3, 4 rodadas do Gauchão quase que como se fossem amistosos e meio à pré-temporada. Mas, poxa, o Grêmio treinou por 8 dias só. No mínimo essa, eu imaginei que eles iam dar, olha, primeira e segunda rodada só com gurizada da base, sabe? Só com piá mesmo, guri mesmo que ia ser observado, nada. Já colocou ali pra jogar e a partir de, óbvio, a partir de agora, existe uma melhor expectativa da avaliação dos jogadores, enfim, de cada cenário. O Grêmio venceu e eu não me dei bem na KTO. Vou mostrar aqui, ó. Eu mostro pra todo mundo quando eu ganho, eu tenho que mostrar quando eu perco também. Eu fiz 2 apostas no jogo do Grêmio. Uma aqui no canal, outra ao vivo no Debate Raiz, ó. Eu perdi, o Grêmio tá vencendo no intervalo e tinha batido 7 escanteios. Bateu 7 escanteios no primeiro tempo, mas foi pro intervalo 0-0. Os caras me quebraram nessa. Eu tinha botado 10, podia sair com 49. Me quebrei nesse odão. E também me quebrei porque os caras do Debate Raiz fizeram eu apostar nisso aqui, ó. Eu não queria, tá? Grêmio vence, tem pelo menos 3 gols, não tinha ambos marcam, só que eles disseram, coloca Carlos Vinícius marcando 2 gols. Carlos Vinícius não marcou nenhum. Se batesse essa aqui, cara, eu ia ganhar, a odd tava dando 25. Botei 10 e ia sair com 250. Cara, me quebrei. Faz parte. Eu mostro as ganhas e as perdidas aqui na KTO. Se tu quiser, tem free bet de 10 reais aqui te esperando na aposta grátis. Depois tu dá uma olhada aqui na descrição, no primeiro comentário, para entender um pouco mais sobre as barbadas que a KTO tá dando pra galera. Gente, olha só. Teve 2 tempos distintos. O primeiro tempo foi... blé. Vamos analisar mais o segundo tempo, é verdade. Mas o Roger é a grande novidade. No momento que o Grêmio tá contratando, anunciou é namorado, tá contratando TT, todo mundo sabe que tá trazendo pontas. Roger, que foi destaque no ano passado, quando o Grêmio perdeu pro Galo aquele brasileiro sub-17, exploda-se que perdeu. O negócio é formar jogadores. Ah, mas tem que formar jogador campeão. Tem que formar jogador bom. Tem que formar jogador bom. E aí o Roger é bom jogador. Ele nem era o mais badalado. O mais badalado era o Mac, por exemplo, do outro lado. Só que o Mac até nem estava concentrado nessa partida, que ele foi expulso no Gauchão Sub-20, o Grêmio ficou com medo de colocá-lo e disse, vamos preservar ele agora da primeira partida, joga com o que tem. O Roger entrou na ponta direita, no primeiro tempo é um pouco mais discreto, porque... claramente do outro lado, o Caio Paulista subia e ajudava o Amuso. No lado dele, o Marcos Rocha estava mais atrás e não estava ajudando. No segundo tempo, acho que o Luis Castro deve ter dado uma bela de uma bronca. Suspeita só minha, mas pode ter só mexido as peças e dito, faz isso, faz aquilo, e acalmou os caras e melhorou. Mas enfim, no intervalo o Grêmio melhora. O Roger, gente, dos 4 gols do Grêmio, ele participa dos 3. O primeiro, a jogada começa com ele. Passa pro Thiaguinho, que passa pro cara que faz o gol. O segundo é ele buscando uma bola do outro lado para escorar para dentro da grande área pro Wagner Leonardo fazer de barriga. E depois ele guarda o dele, com uma chapada bonita na bola, tirando no goleiro e fazendo o terceiro gol do Grêmio. Enquanto ele estava em campo, estava 3-0 naquele momento, ele tinha participado dos 3 gols. Nós estamos falando de um Grêmio que acaba de vender o Alisson, que está contratando pontas e que tem nesse menino dizendo, opa, peraí, tô aqui, eu posso ser um ponta. Para mim é a grande notícia da noite. As melhores notícias desse time, embora tenha, repito, vários titulares, foram Thiaguinho e ele. Porque a gente pôde ver esses 2 jogadores. E, no mínimo, uma pulga pro Luis Castro, ele colocou. No mínimo, dizer assim, pô, Luis Castro, eu tô aqui, cara. Eu tô aqui. Dá teu jeito porque eu tô pedindo uma possibilidade de jogo. O Thiaguinho jogando ao lado do Arthur.
O Arthur fazia até mais a saída de bola. É óbvio que o Arthur foi melhor que o Thiaguinho. Mas, cara, no primeiro tempo mesmo, tá? O Thiaguinho, por exemplo, tem chute de média a longa distância. Quando ele bate no peito e diz assim, deixa aqui, a bola sobrou pra mim, eu bati. Ele tentava distribuir a bola. Ele não tem, hoje, a mesma maturidade que o Arthur tem e até tinha lá atrás. O Arthur tinha mais maturidade do que ele jogando. O Arthur sempre protegeu a bola desse jeito maravilhoso e tal. E o Arthur já meio que entrou no time muito maduro para a idade dele. O Arthur claramente estava mais avançado. Mas o Thiaguinho, a gente sempre dizia, olha, talvez o Thiaguinho seja o projeto de Arthur para o futuro. Hoje o Luiz Castro fez o seguinte, jogando numa espécie de 4-2-3-1, ele colocou os dois. O Arthur saía mais pela esquerda, ele mais pela direita. Em certo momento o Arthur era quase como um regista, jogando na frente da área. E o Grêmio não tinha um primeiro volante. No segundo tempo entrou o Dodge, mas o Grêmio não tinha um primeiro volante destacado. E o Arthur, por vezes, vinha para fazer a saída, o Thiaguinho se desprendia na direita, o Arthur depois, fazendo uma dobra de dois volantes, saía pela esquerda e não tinha o primeiro volante. Olha, gente, o Thiaguinho deu sua primeira assistência no principal e estreou bem. Estreou bem, começou jogando bem. Tem uma situação aqui do Grêmio que a gente precisa falar. Começou jogando o Cristaldo no meio-campo. Só que o William só tem uma explicação para não ser titular desse time. É a questão física. Para mim é só essa questão da idade, da preparação física, de dizer, vamos deixar ele pro segundo tempo, entra nos minutos finais. E é verdade que o jogo já estava 4-0 ali, já estava decidido, mas a verdade é que só questões físicas explicam a não titularidade do William em detrimento do Cristaldo. Ou, é isso. Porque assim, o William entra e ele melhora tanto a possibilidade do Grêmio ter qualidade, mas também movimentação, tá? Não é só a qualidade. Se tu olhar, na teoria, naquele momento, o Pavon estava na direita e o Aravena estava na esquerda. Na prática, o William voltava para os zagueiros, para os volantes para pegar a bola. O William foi para a ponta esquerda, o William foi para a ponta direita. Ele tentou armar o time, ele tentou puxar contra-ataque, ele botou a bola na frente para tentar sair, e mesmo com um gramado que não estava nada bom. Essa é talvez a minha foi o meu calafrio na partida, dizendo assim, meu Deus do céu, e o Luiz Castro não tirava o Arthur. Eu vou falar sobre isso. Dentre as estreias, uma boa notícia é o Caio Paulista. É um jogo, mas nesse um jogo, o Caio Paulista fez mais do que, por exemplo, o Lucas Esteves fez em uma temporada com a camisa do Grêmio. Desde o primeiro tempo, ele jogou, por exemplo, melhor do que o Marcos Rocha já naquele primeiro tempo ali. Obviamente mais ofensivo, não tão acionado numa marcação, isso precisa ver, mas ninguém nunca discutiu a performance técnica do Caio Paulista. Sempre foi uma questão mental, dele manter a mesma capacidade de todos os jogos, ou se não em todos os jogos, por mais tempo, sustentar isso. Foi muito bem no São Paulo, foi pro Palmeiras, já não jogou tanto quanto se imaginava. No Galo agora jogou mais ou menos, embora um setorista do Galo me disse quando ele foi contratado, disse, olha, ele não foi bem, mas entre ele e o Arana ainda fiquei com a temporada dele, pra tu ver como alguma qualidade tem. Ele claramente é melhor jogador do que o Lucas Esteves. Mas lembra daquele asterisco? Vamos dar o asterisco aqui, vamos colocar aqui aquela dúvida de primeiro jogo da temporada, ele foi bem, mas será que esse cara vai manter? Isso são coisas normais a partir de agora. É óbvio que quando a gente vê o Arthur, que não é surpresa pra ninguém, destruindo no meio campo, a gente não precisa de comprovação, porque a gente sabe quem é o Arthur, inclusive com a camisa do Grêmio ou fora daqui, mas enfim, pro Caio Paulista precisa disso. Sobre o Arthur, o futebol dele, né, não vamos falar aqui. Mas eu te confesso que eu não entendi ele jogar uns 90 minutos. E digo mais, eu jamais vou fazer crise. Gente, os caras têm uma comissão técnica, os caras têm todos os dados, têm todas as informações, tem tudo lá. A gente tenta aqui dar nossas visões de futebol para comentar futebol e avaliar, porque obviamente, mesmo com tudo isso, ainda há erros de profissionais dos clubes que às vezes eu e você de fora conseguimos enxergar, os caras não. Faz parte do processo. Mas, velho, 8 dias de trabalho e já colocar 6 titulares. Se a gente olhar aqui, ó, o Grando foi titular, Marcos Rocha titular, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Caio Paulista. Aí Arthur, aí Roger, Cristaldo, Thiaguinho, Amuzu, Carlos Início. Olha, o Wagner Leonardo é titular no Grêmio hoje. Não acho que é o Kahneman o titular. Cara, o Volpe vai ser, o Grando vai ser titular no lugar do Volpe. Volpe, Marcos Rocha, Wagner Leonardo, o Amuzu é titular.
Cara, o Carlos Vinícius não jogou tão bem, mas não vou aqui falar mal do cara, porque o cara tá firmado. Mas fiquei meio assim, e, inclusive com colocar nesse campo, colocar com 8 dias de trabalho, colocar nesse campo com essas condições e ainda arriscar um Arthur. Mas tudo bem, aconteceu, tá tudo bem. É óbvio que a avaliação também tem seus pontos, entre aspas, negativos que eu falei aqui, como, por exemplo, o Pavon entrou, cara, fez forças excomunais, pouca coisa conseguiu efetivamente, embora tenha entrado querendo. O Aravena nem isso, não conseguiu entrar sequer querendo. O Riquelme também entrou aos famosos passos de formiga sem vontade, sem ajudar muita coisa. Não vou fazer crise aqui, mas é aquela história de avaliação da primeira rodada. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.